No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você lê o quadro chamado A Morte de Sócrates, feito por Jacques-Louis David. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que até o final você vai conseguir entender tudo sobre esse quadro. Então a primeira coisa é que ele foi pintado em 1787. Hoje em dia esse quadro ele se encontra no Museu Metropolitano de Nova York. E esse quadro ele tem influências do neoclassicismo e ele foi encomendado por um mecena italiano. Então esse quadro ele representa o exato momento em que Sócrates ele aceita sua sentença e estava sendo acusado de estar indo contra os costumes e os ideais dos atenienses daquele período. Então, nesse momento, ele aproveita para passar uma última lição para os seus alunos, dizendo que não se deve temer a morte e sim abraçá-la. Então, na sua sentença de morte, ele foi obrigado a beber uma taça com vinho, que é essa que está sendo representada no meio da pintura. E esse relato da sentença da morte de Sócrates, ele foi tirado do livro chamado Fédon, que foi feito por Platão. Então, nessa imagem, a gente consegue encontrar o Sócrates, que é a figura principal do quadro, e ele está com o rosto limpo e claro, evidenciando uma luz. Ao seu lado, ele tem os seus 9 discípulos, com Platão na beira da cama e Critão ao seu lado na cama, segurando seu joelho. E o gesto e a pose do Sócrates, ela tem um contraste com todas as outras figuras do quadro. E as cores, elas também evidenciam para onde o foco precisa ser observado. Então, no centro do quadro, existem cores mais fortes, mostrando que ali é o centro e que ali que é a cena principal que precisa ser observada. E se vocês observarem, toda a iluminação do quadro, ele parte da cabeça de Platão, ou seja, como foi Platão que escreveu o livro que conta esse relato. Então, quando Jacques-Louis David desenhou isso, quis mostrar que toda aquela cena que estava sendo retratada foi tirada da imaginação, então daquilo que Platão viu. Por isso que uma luz parece que reflete para toda a obra a partir de Platão. A pessoa que está entregando o cálice para Sócrates não era um de seus discípulos, mas a gente consegue perceber que ele está realmente perturbado pela morte de uma pessoa tão importante daquela época. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a análise que eu trouxe para vocês hoje. Então, se cair na prova falando sobre isso, sobre esse quadro, você vai conseguir saber sobre o que está sendo retratado essa obra, tá certo? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloque aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigada e até a próxima!